Fala galera, e hoje vamos discutir uma das coisas mais polêmicas de Star Trek. Star Trek terceira temporada, o cérebro de Spock. Podia ser melhor? Olá pessoal, chegamos a mais um programa Podia Ser Melhor e hoje com a presença de Fernando Fernandes do canal, pode falar Fernando? Psiquiatra Fernando Fernandes. Psiquiatra Fernando Fernandes. Temos aqui o capitão Fernando Afonso e eu que vos falo, Luiz Navarro. E vamos pegar um dos episódios que é considerado um dos piores ou o pior da série clássica, o cérebro de Spock. Eu acho que antes da gente começar, para você que nunca assistiu, vai lá na Netflix, assista o episódio, volta pra cá e se você não quiser fazer isso, Fernando, fala um pouquinho do episódio. Vou falar do episódio só uma coisa. A gente tá querendo há muito tempo fazer um programa, eu, ele e o Penteriche, pra ter 3 Fernandos. Os 3 Fernandos de Star Trek, né? É bom, é Fefefe, muito bem. Mas tudo bem, você sabe que o Penteriche lá no Trek Brasil brincou isso, né? Que tava ele e tal, sei lá o que, e ele falou que é o programa com mais Fernandos por causa da gente fazendo podcast. Mas fala pra mim, o que aconteceu no cérebro de Spock? Só pra relembrar. Vem basicamente uma alienígena, aparece na ponte da Enterprise e o Spock perde o miolo dele, né? Perde o miolo significa roubaram o cérebro do Spock. E aí? Aí eles têm que descobrir onde tá, descobrem que ele está, basicamente, o cérebro está comandando um complexo de uma civilização há muito tempo esquecida, que todo mundo ficou idiota, e aí eles precisam roubar, colocar de volta na cabeça do Spock e fazer a operação. Então Peraí, não é roubar, é resgatar. Porque já era deles. Porque já foi roubado. Aí eles querem colocar de volta na cabeça do Spock. Quer dizer, tudo fácil, né? Basicamente essa é a grande premissa da... Mas só pra falar, estamos na terceira temporada da série clássica, extremamente criticada. Então, Fê, impressões gerais, o que você gosta, o que você acha da terceira temporada e você acha legal essa ideia de roubo de cérebro? Olha, a terceira temporada, como você falou, ela é muito criticável e meio polêmica, questões aí, eu não vou entrar em questões que todo mundo já conhece, questões de baixo orçamento, aproveitamento de cenário e tal, mas tem umas coisas que se explicam e outras que não se explicam. Um roteiro tão ruim como esse não se explica. Quando você fala assim, o que podia ser melhor, como é que é o nome aí do... Podia ser melhor. Podia ser melhor se não existisse esse episódio, eu acho. Radicalizou, pessoal, E você radicalizou. sabe que esse episódio foi o que abriu a temporada, que vendeu a terceira temporada. Eles apostavam nesse episódio. Mas foi o primeiro da terceira a ser gravado ou eles Não, escolheram primeiro para a ir estrear? pro ar. Primeiro a ser gravado foi outro. Então, muito esquisito, né? Muito esquisito isso, transplante de cérebro, né? Uma coisa meio inconcebível. Para alguém que sabe um pouquinho de neurociência, né? Isso é uma coisa completamente inconcebível. E, enfim, aí a gente vai discutir os furos do episódio, né? E você, Luiz, o que você acha da terceira temporada e do episódio? A terceira temporada foi a mais fraca mesmo, a gente sabe disso. Podemos até fazer um bate-papo sobre a terceira temporada, discutir cada episódio, né? Sim, para ver cada um eventualmente. Agora, o cérebro de Spock é tão ruim quanto Turnabout Intruder. Não é? Que ele troca de... Que é o que ele troca de corpo com a Janice Lester. Exato, aquilo é péssimo. Que é o último episódio, o último. A gente tá no primeiro e no último. E no último, o último episódio, pra mim, é pior do que o cérebro de Spock. O cérebro de Spock tem um monte de furos, né? Você sabe, ó. Como é que ele perde o cérebro e continua a função vital existindo, né? Aí você fala, mas o McCoy estabilizou ele, ok. Ainda botam depois um capacete, ele vira um robozinho controlado por controle remoto. Quer dizer, uma bobagem atrás da outra, mas ficou pitoresco, né? De tão ruim. Essa cena Frankenstein do Spock sendo controlado por um controle remoto de 10 botões é complicado. Como é que você controla um corpo com 10 botões, exatamente? No caso dele era só passo para frente, passo para trás e acabou. Dá para controlar até com 4 botões. Pois é, mas quando você sabe um pouco de neurofisiologia, né, o tanto de estrutura nervosa, muscular, tendínea que precisa ser controlado simplesmente para manter uma pessoa de pé.
Tanto que no desenvolvimento, mano, demora pro cara conseguir, né? Pro garotinho conseguir ficar de pé e com equilíbrio. A propriocepção, todo aquele mecanismo cinético de controle é uma coisa finíssima. E manter o batimento cardíaco, respiração, metabolismo, é complicado, né? Mesmo na mais a futurística ficção científica é uma coisa complicadíssima. Então é um furo atrás do outro, como vocês disseram. Então, basicamente, a gente está falando que a concepção do episódio é problemática, não tinha como salvar ele. Basicamente é o que a gente está falando, acabou o episódio. Não. E aí teve aquela questão de localizar para onde foi parar o cérebro do Spock. Aí eles vão pegar o cérebro do Spock numa máquina, no mainframe, que ele controla, né? Num planeta estranhíssimo, onde os homens vivem na superfície, as mulheres na parte inferior, no subsolo. E todo mundo é burro. E todo mundo regrediu, uma sociedade que realmente está na decadência total, né? Depende de um capacete de informações. O lá. Professor se chama. É o professor, é quase uma matriz. Aliás, nós três somos ou fomos professores. Aí. É verdade. Agora, esse lance da história, né, de uma sociedade que emburreceu e é comandada por computadores, né, é uma história pregressa do Duna, por exemplo. Isso está contido na história do Frank Herbert. Então essa história não é ruim, não é? Podia ter sido desenvolvida melhor. Uma outra coisa que podia levantar uma questão ética, que o episódio poderia ficar menos tosco, pitoresco como é, por exemplo, roubarem o cérebro do Spock do ponto de vista figurado. Imagina o seguinte, deram um jeito de roubar o psiquismo dele, as ideias dele e instalar naquele computador. Aí surgiria uma questão ética. Poxa, eu tô lá, mas não sou eu. Eles roubaram a minha formação e colocaram lá. Será que isso é ético, sem a minha permissão? Quer ver o que eles estão fazendo com isso? Aí poderia levantar uma questão ética interessante, mas não do jeito que foi feito, né? O cérebro físico ser transportado. Esse episódio é tipo 68 para 69, então a gente sabe que a sociedade estava meio complicada. Será que a mesa de redatores estava usando alguma coisa? E eles não tinham, o que ele quer, né, o que o Fernando quer é o assalto do Catra, né? Ele falou, rouba o Catra do Spock e bota na máquina, né? Foi isso que você quis. Mas ainda não tinha o conceito do Catra. Mas vamos lá. Só para não ser tão malvado, existem algumas coisas que funcionam nesse episódio para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o Spock está na maca ainda e eles estão tentando descobrir para onde foi, eles têm que investigar, o Kirk precisa pedir apoio do Sulu, do Chekhov, da Uhura, algo que ele normalmente na série clássica não faz. Então, você tem, em um certo ponto do episódio, o resto da tripulação ajudando, integrando melhor a série. E outra coisa, quando eles vão pro planeta, desce o Kirk, o McCoy, o Scott, o Chekhov e um grupo de seguranças. Então você fala, pô, vai dar alguma coisa aí. Só que aí quando eles vão pro subsolo, fica o Chekhov e os grupos de seguranças e eles nunca mais são vistos no episódio. Quer dizer, eles perdem comunicação, e o Chekhov é tão incompetente ao ponto de nem entrar no elevador. Eles estão na porta do elevador, ele nem desce com os camisa vermelha para saber o que está acontecendo, sabe? Falta o episódio, sei lá. O episódio é ruim. Agora, eu lembro de ter assistido quando era moleque. E eu fiquei impressionado, falando, nossa, roubaram o cérebro dele. É uma visão, de criança. Né? A visão minha de criança, o episódio não era tão ruim. Aí outro dia eu assisti, eu falei, meu Deus, como é difícil tocar esse episódio. Né? Acho que pra eles, na época, fazer o episódio, eles eram adultos, né? Falei, meu, que porcaria que a gente está fazendo aqui. O mais patético, pra mim, é o transplante, a hora da cirurgia. A cirurgia é a coisa mais patética, porque... passa uma ideia que é você pegar o cérebro, pôr de volta, né? Dá uns 3 pontinhos ali e já era, né? E o Spock ensinando o McCoy a operar o cérebro durante a operação? Meu Deus, gente, o que foi aquilo? Aquilo pra mim é a hora que, tipo, você vai assistindo o episódio e fala, eles fizeram isso, mas a hora que você tem o Spock na maca falando, doutor, conecte agora o meu centro celular. Não, mano, não. Mas isso aí foi patético e o McCoy tem uma hora que fica doidão, né? Tem uma hora que tá doidão, ágil lá. No começo. Quando ele tá com o capacete tá ensinando ele a fazer tudo. Aí acaba a magia. Ele falou que qualquer criança põe o cérebro no lugar de novo, né? Ele fala isso. Então uma criança podia fazer, claro, óbvio. Uma criança podia fazer.
É difícil, mas vamos lá, já. Vamos lá, então a parte do que podia ser melhor. Podia ser melhor. Vai, Luiz, começa. Eu acho que o Fernando começou, ele falou, vamos assaltar o Catra. Eu acho que isso ia ser legal. Isso seria legal, né? O Fernando, eu tô jogando que o Fernando já colocou, não podia ser melhor. Vocês não estão roubando o filme 3 aí, não? Não, mas o Fernando falou para levantar uma questão psicológica, ética, né? Então começa você já deu duas opções boas. Mas foi essa. Questão ética, né? Roubar o Catra. Pois é. Vou fazer um salto nada a ver, vocês vão entender o paralelo. A questão ética, por exemplo, naquele filme Avatar, por exemplo, que iam derrubar uma árvore, mas essa árvore ela tinha conexões nervosas que equivaliam a um cérebro humano. Poxa, então estão derrubando as lembranças, as cognições, os afetos de um cérebro. Então pegar as lembranças, as cognições, o afeto, a inteligência de um cérebro, roubar e levar para um lugar, é uma questão ética interessante. Fala assim, pô, o que vocês estão fazendo? Sou eu que estou aí. Não, mas a gente precisa para não sei o que, não vai te fazer mal nenhum. Então isso seria uma questão ética bastante interessante. O episódio deixaria de ser essa tosquice aí de cirurgia de cérebro, transplantar, enfim, controle remoto, né? Passaria a ser uma questão ética típica das que já foram abordadas em inúmeros episódios de Star Trek. Né? Olha, pessoalmente, é que assim, eu tento me manter na ideia deles do script, mas eu gosto da ideia da tripulação da série clássica se virar sem o Spock. E eu acho que eles realmente deveriam se virar o tempo inteiro sem o Spock. Toda aquela coisa de Spock, Frankenstein sendo controlado. Meu, por que você está levando o Spock por controle remoto na missão? Ele tinha que estar na enfermaria, num negócio de UTI intensivaça. E não sendo controlado por controle remoto, sabe? E é o famoso, liga pro Chekhov, ó, achamos. Traz o corpo. E você vê o Chekhov tendo que, com a tripulação, com os camisas vermelhas, levar até ele, dá uma emoção. Porque a emoção do episódio está na hora que, tipo, o Kirk comanda o Spock por controle remoto pra pegar a moça por controle, o corpo do Spock. Que porcaria é aquela? Vamos dar uma emoção mais divertida? Vamos dar tiro? Porque eu vou falar uma coisa, a série clássica falta tiro, viu? Falta tiro. Eu acho que o que eles poderiam ter colocado também é que a tecnologia usada para fazer isso teria que ser bem superior mesmo, bem superior, e ter colocado uma explicação, tipo assim, olha, nós roubamos o cérebro, não queríamos matar a pessoa, e a nossa tecnologia é tão boa que toda a parte como autônoma foi mantida, foi preservada. Entendeu? Tanto é que nós roubamos, podia até brincar, falar, deixamos a parte reptiliana do cérebro, entendeu? Podia ter. Entendeu? E aí nós pegamos uma outra parte. É óbvio que é um absurdo, mas de qualquer maneira você dava uma justificativa meio besta, e aí talvez tudo isso ter sido feito por um teletransporte muito especializado em tecnologia, passado para a máquina deles e depois devolvido por tecnologia de teletransporte específica. Fica menos feio. Menos feio. E ainda tenta salvar não por um cirurgião doidão. Não por cirurgia. Fala, nós temos uma tecnologia extremamente, dá qualquer nome, né? Hoje seria quântica, né? Porque tudo é quântico. Aí você pega. Mas você for Homem-Formiga. Você pega o computador quântico, você tirou a parte não reptiliana, colocou na nossa máquina, aí fui obrigado a devolver, ele devolveu pelo mesmo sistema. Acabou. Crianças, explica pra eles o que é que vocês querem dizer com parte não reptiliana, antes que vocês acham que vocês estão em teoria louca. Não, existe uma teoria que nós evoluímos, né? A teoria da evolução diz isso. Nós evoluímos gradativamente, nós passamos pela evolução de peixe, anfíbio e réptil para chegar no mamífero. Então até a base reptiliana dos medos, o cérebro básico, né, que te dá um mínimo não cognição, mas de trabalho interno do sistema autônomo, isso tudo teoricamente todos os caras, até os répteis têm. E aí do mamífero mudou a estrutura evolutiva, aí sabe-se lá como. Do mesmo jeito que eu não consigo mandar meu cérebro parar de tocar meu coração. Exato, isso daí já tá lá, já nasceu com você. Só para explicar antes que alguém ache que vocês estão na teoria que a rainha da Inglaterra é reptiliana, tá? Fugindo disso. Não, na verdade, você nasceu com tudo funcionando no automático. Na verdade, tudo funciona no automático. A única coisa que nós temos é uma capacidade de aprendizado no nosso cérebro. O resto está no automático. Eu não faço nada. A respiração está no automático, a digestão está no automático, todo o processo bioquímico está no automático, está tudo no automático. Eu estou aqui na Terra para usar essa caixa quântica aqui chamada cérebro para aprender coisas, né? Receber informações pelos sensores, analisar e responder. E aí você faz o que você quiser com esse negócio, né? E é uma super caixa quântica, né? Tanto é que você cria toda a tua realidade dentro do teu cérebro, em 3 dimensões, com cheiro, com cor,
e com tudo, né? Então, na verdade, se a gente parar para pensar, estou sendo agora meio filosófico, a gente vive mais tempo na fantasia interna do nosso cérebro do que na vida real, né? Mas isso é uma coisa interessante perguntar pro Fernando, por exemplo. Às vezes você tem uma lembrança que te faz lembrar de um gosto ou um cheiro, né? É meio louco isso. Então, isso aí é bastante interessante. Gostos e cheiros são bastante... bastante assim... Vou tentar colocar num termo que o pessoal entenda. São sensoriais bastante afetivos. Então é assim, por exemplo, você lembra, garanto que quem tiver, não importa a idade que você tenha, você vai lembrar, por exemplo, do cheiro do perfume da sua primeira namorada. Por exemplo, do primeiro namorado. Muita gente lembra, por exemplo, do cheiro do cobertor quando era criança, que tinha aquele cobertor, né? E quando um sensório é tão afetivo assim, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Quanto mais os nossos afetos são mobilizados, mais o nosso aparato cognitivo de memória é excitado. Tanto que isso pode virar até uma doença, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático. Aquela é uma memória tão traumática do ponto de vista dos afetos, gente, desculpa, é um termo, são sentimentos e emoções. Quanto mais aquilo impacta os teus sentimentos e emoções, mais forte aquilo lá fica na memória. É por isso que se a gente tem que aprender algo obrigado, tedioso, demora, é custoso e a gente esquece depois. Mas quando a gente aprende algo estimulado pelos nossos afetos, eu tenho a minha emoção me move para aquilo lá me dá alegria, me dá satisfação saber daquilo, a gente aprende melhor. Voltando aos sensórios, cheiro e gosto é algo que no nosso processo evolutivo foi muito, entre aspas, valorizado. Que a gente podia deixar de comer algo venenoso por causa disso, né? Então... Tá lá no nosso cérebro bem reptiliano, bem básico, que é o que o Luiz falou. Então, muitas das nossas memórias, a gente esquece imagens a gente confunde, né? Conceitos, cronologia a gente confunde, mas cheiro e sabor a gente lembra, isso é bem curioso. Interessante, falar a verdade, eu quando falo de lembrar da série clássica, eu lembro de não estar nessa sala que a gente está, mas na adjacente, vendo Star Trek na TV com meu pai, é o que eu lembro. Sempre que eu vejo a série clássica, elas vêm à memória de eu criança no sofá com meu pai. É uma ligação que eu tenho com Star Trek que eu não esqueço. Eu também tenho uma ligação com meu pai assistindo filmes na televisão, que é uma delícia, né? Sempre que eu vejo eu tenho essa ligação, é gostoso. Espero que você tenha uma ligação com um familiar seu, alguém que você fala, putz, quando eu vejo isso eu me reporto àquele momento. É uma coisa afetiva mesmo, é gostoso. Aliás, deixa no comentário aqui. Se você tem coisa. Mas a gente salvou o episódio? A gente conseguiu salvar? Olha, eu acho que dá, pra brincar o que ele falou, o que você falou, o que eu falei, dá pra dar uma saladinha, ficar um pouco melhor. Mas eu acho que o Nimoy devia estar muito pouco nesse episódio, de verdade. Porque se a sua ideia você não tem a cabeça, você não pode ter o personagem, né? Mas o Spock sempre foi o cara que apareceu mais, né? A gente já fez até essa estatística, ele aparece Spock mais que o Kirk, ele resolve mais do que o Kirk, ele é o cara, entendeu? Então, Spock por é o isso cara. que é legal você deixar, e eu não tô falando o Kirk, eu tô falando deixar o resto da tripulação brilhar. Se você, o Scott até que brilha, mas a Uhura, o Spock, a Uhura, o Sulu e o Chekhov aparecem muito poucos. Mas não era a ideia de época, né? Na época tinha um ou dois, no máximo 3 principais, e o resto era totalmente apagado. Eles nem desenvolviam os personagens. Isso é uma coisa mais moderna, depois da nova geração. Os filmes mudaram um pouco isso. A gente tem eles aparecendo mais, mas o protagonismo do Kirk, Spock e McCoy na série clássica é absoluto. É total. Mas eu gosto. Eu gostaria de ter mais desenvolvimento da Uhura, do Sulu, eu gostaria, mas ao mesmo tempo, a série é do Kirk, do Spock e do McCoy. Não tem o que falar. É aquele negócio que é o id, o ego e o superego, né? É eles, né? E é tão simples de entender essa teoria olhando para eles, né? Fácil, tranquilaço. E o McCoy conquistou o espaço dele, porque se você pegar os primeiros episódios, era Shatner e Nimoy. É verdade. O McCoy ele estava, óbvio, mas na como segunda secundário. temporada. Ele entra como estrela na segunda temporada. E eu acho que se tivesse mais temporadas, logo o James Doohan, né, o Scott também entraria como estrela, porque ele era muito importante. Muito importante e muito simpático, um personagem muito querido, dava um alívio cômico discreto em algumas cenas, eu gostava também.
Mas ó, as limitações da terceira temporada fizeram o Sulu, o Chekhov aparecerem mais, porque como eles não tinham dinheiro para ficar trazendo personagens de fora, eles tinham que usar o que eles tinham. Então a gente tem mais desenvolvimento dos personagens secundários na terceira temporada por essa limitação orçamentária. É o efeito colateral positivo, né? A falta de grana. E até aí a gente vê filmes fabulosos, com eternos, né? Com orçamentos lindos que não conseguem desenvolver personagem. Eles tentaram, né? Também, vamos lá. Cara, eu nem quero fazer um Podia Ser Melhor do Eternos, que é tão ruim que eu não quero nem pensar nisso. Mas é isso, vamos deixar os recados. Fê, onde que o pessoal te encontra? Canal Psiquiatra Fernando Fernandes no YouTube, e nas outras redes é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes também. Se você se interessa por saúde emocional, bem-estar e comportamento, passa lá, deixa um recado, fala que você me viu aqui, eu vou ficar contente. Luiz? Bom, beleza. E você que está assistindo a gente de novo, sempre a gente pede aquele teu like, porque ajuda a gente a divulgar, né? O YouTube começa a mostrar a gente mais para os outros e contamos com sua colaboração. E deixa seu comentário, nem que você fala, pô, valeu, ou odiei, seja lá o que for, ajuda também, tá? Obrigado. E você, teria mudado o cérebro de Spock? Não teria? Como você faria esse episódio? Fala aqui pra gente como podia ser melhor. Você não precisa ser roteirista pra ter ideias idiotas sobre as coisas, né? É isso aí. Falou, galera.